Bem-vinda ou bem-vindo ao canal Jardim da Empatia. Hoje eu quero iniciar os meus vídeos mais focados na comunicação não violenta, que é um dos temas que eu mais gosto de trabalhar enquanto psicóloga, enquanto educadora e enquanto ser humaninho. Eu sou uma aprendiz de CNV e gosto de compartilhar esse conhecimento com mais pessoas, até porque eu noto que está havendo cada vez mais um interesse pela CNV nos últimos anos aqui no Brasil, e isso é maravilhoso. Eu acho que isso diz muito sobre as nossas necessidades aqui enquanto sociedade no Brasil, de buscar formas mais saudáveis de construir as nossas relações, de tratar os nossos conflitos, e acho que a CNV tem muito a contribuir nessa jornada. Então, comunicação não violenta também tem essa sigla de CNV aqui no Brasil, e é uma forma de comunicação que se pauta principalmente na empatia e na autenticidade. Essas duas palavrinhas são bem importantes de andarem acompanhadas quando nós estamos falando de CNV. Muitas pessoas se referem a CNV como uma técnica. Eu particularmente discordo. Outros facilitadores e pessoas que trabalham com a CNV também não concordam com essa definição da CNV enquanto técnica, porque talvez ela passe uma ideia limitante do que é a CNV, ou até mesmo meio distorcida do que é o objetivo, a proposta da CNV. Diferente de uma técnica de vendas, por exemplo, que é bastante popular, ou aquelas técnicas para fazer amigos, falando o que o outro gostaria de ouvir e meio que tendo alguns movimentos ali para manipular uma venda, ou manipular o outro a concordar comigo ou a gostar de mim. A CNV não está preocupada com isso, pelo contrário, ela se pauta, vamos lembrar, na empatia e na autenticidade. E como ela se pauta nesses dois elementos, é importante que eu não veja o outro como alguém que precisa concordar comigo, que precisa dizer sim para tudo que eu quero, que não pode ser manipulável, que precisa ter a sua própria autonomia respeitada. Então fica meio contraditório a gente falar de técnica. Basicamente, então, ela é uma forma de se comunicar, uma forma de se abordar os relacionamentos e de se entender o ser humano. Eu acho que isso aqui é bem interessante. A CNV nos dá uma lente diferente para ver as relações, o comportamento humano, nós mesmos também, nos entendermos de uma forma mais empática, mais autocompassiva, e isso é bem interessante na CNV. Ela foi desenvolvida principalmente ali a partir da década de 60, com o trabalho do Marshall Rosenberg, que é um psicólogo norte-americano. Na verdade, era porque ele faleceu no início ali dos anos 2010, 2015, eu não me lembro o ano agora, vou colocar ali. E outro vídeo eu quero falar mais especificamente sobre o Marshall, mas basicamente esse psicólogo se inspirou muito na psicologia humanista e na filosofia da não violência. Quando a gente pensa em psicologia humanista, a gente lembra muito de Carl Rogers, que era um contemporâneo do Marshall Rosenberg, teve estudos com ele e tal. E quando a gente fala de não violência, é bem bacana a gente se lembrar de movimentos de não violência, como o de Gandhi, como o de Martin Luther King Jr. nos Estados Unidos, que também era contemporâneo do Marshall. Então, ele conecta alguns pontos e consegue desenvolver essa perspectiva de comunicação, principalmente por se questionar o que leva algumas pessoas a cometerem atos de violência e outras pessoas a cometerem atos que são justamente o oposto, que são atos
de compaixão, de entrega ao próximo, de uma forma tão sincera e genuína. E também algo que ele observava enquanto psicólogo é que muitas vezes o sofrimento humano vinha da sua dificuldade em lidar com os conflitos. Então, às vezes uma depressão não era simplesmente uma depressão que caiu do céu. Claro que existem fatores intrínsecos que podem estar relacionados, mas muitas vezes ele via na história do seu paciente que tinha um peso muito grande, uma relação não resolvida, um conflito que ainda estava pulsando e que ficava cíclico ali, gerando situações de violência na vida daquela pessoa. Então, ao observar isso, ele começou a ver que daqui a pouco, se as pessoas conseguirem se relacionar de uma forma diferente a esse padrão que a gente pode pensar da comunicação violenta, que é o nosso padrão de comunicação, onde eu sempre quero estar certo, onde eu não dou espaço para a diversidade, onde eu não posso demonstrar fraqueza e vulnerabilidade. Então, se eu conseguir ajudar as pessoas a se comunicar de uma forma compassiva, empática, levando em consideração os seus sentimentos, as suas necessidades, conseguindo fazer pedidos objetivos ao invés de exigências, julgando menos, daqui a pouco a gente vai ter resultados diferentes nessas relações. E realmente ele começou a fazer esse trabalho e observar que a CNV começava a dar resultados muito interessantes, seja com os seus pacientes, seja em comunidades, em escolas também. O Marshall Rosenberg tem um trabalho muito legal nesse campo da educação. Então, é daí que vem essa perspectiva da CNV. E a CNV se baseia em 4 elementos, mas a gente não pode pensar que são passos bem de regrinhas assim que precisam ser cumpridos, mas que são elementos que nos ajudam nesse processo, principalmente quando a gente está iniciando, que são 4 pilares: a observação, sem julgamento, sem avaliações. Então, a observação pela observação, de entender o que está acontecendo à minha volta. O sentimento, que é algo que vai me mostrar muito do meu mundo interno e do mundo interno do outro. Principalmente vai ser uma espécie de termômetro de quais as minhas necessidades que estão sendo atendidas, não sendo atendidas, precisam de atenção. E aí sim a gente tem o terceiro elemento, que é o da necessidade. As necessidades geram os sentimentos, então se eu estou me sentindo solitário, eu provavelmente tenho a minha necessidade de conexão por trás que não está sendo suprida da forma adequada. Se eu estou me sentindo irritado com algo que a minha mãe fez, por exemplo, que eu senti que a minha necessidade de autonomia não foi suprida, eu vou me sentir irritado, eu vou me sentir chateado. Enfim, em outros vídeos vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E a gente tem o 4º pilar, que é a construção de pedidos que sejam realmente pedidos e não exigências. A gente acaba fazendo muitas exigências no nosso dia a dia sem perceber. E a ideia que o Marshall traz é que a gente consiga fazer pedidos de uma forma mais objetiva, de uma forma mais clara e genuína. Antes de encerrar esse vídeo, para ele não se estender muito, afinal ele é um vídeo introdutório, eu gostaria de salientar que comunicação não violenta é muito diferente de passividade. Não significa eu aceitar tudo, dizer sim para tudo, sempre mudar a minha opinião para se encaixar no que o outro está falando. Muito pelo contrário. Lembrem que CNV é empatia e autenticidade. A questão é como eu vou manifestar
as minhas necessidades de uma forma mais compassiva, de uma forma mais efetiva, de mostrar para o outro por que eu estou me sentindo assim, se eu estou indignada com uma situação, por que eu estou com esse sentimento em mim, quais as necessidades que não estão sendo supridas em um determinado momento. E não é à toa que a gente tem justamente essa ligação da CNV com movimentos sociais. Então, o que se buscava com os movimentos de não violência era, sim, denunciar injustiças, denunciar situações que não estavam suprindo a necessidade de muita gente que estava sendo fragilizada, que estava em uma situação de marginalização, de preconceito. Então, a diferença está muito mais no método. E o mesmo vale para o nosso dia a dia. Quando eu tenho um conflito que está vivo, que está pulsante na minha vida, a questão é como eu vou expressar isso para outra pessoa, como eu vou mediar essa dificuldade e como daqui a pouco eu vou ter sim que reforçar os valores que são importantes para mim nesse processo, as necessidades que não estão sendo supridas, os direitos que daqui a pouco parecem estar sendo violados, enfim, a gente tem todo esse processo, mas isso é pauta para outro vídeo. Caso vocês queiram saber mais sobre CNV, eu tenho um curso na Udemy, que é um pouco mais aprofundado. A ideia é que aqui eu dê uma pincelada em alguns temas, mas também se vocês têm dúvidas, podem deixar nos comentários, ideias para próximos vídeos e tal. Sintam-se em casa, sintam-se à vontade. Um beijo e até mais!